como restaurar o significado original de traduções que muitas das vezes chegam com erros de copistas na nossa mão. Fica até o final do vídeo que hoje eu vou te passar as principais técnicas da baixa crítica textual. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no Fatos Impressionantes da Bíblia para falar sobre a baixa crítica do Antigo Testamento. Eu vou te ensinar como restaurar o texto original nas bases de cópias imperfeitas que chegaram até nós. Desde já, se você não é inscrito no canal e quer receber mais conteúdos incríveis como esse, é muito importante que você se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber a notificação. E o livro hoje de base que eu usei como referência é Merece Confiança, o Antigo Testamento, de Gleason Archer. Isso mesmo, vou deixar o link aí na descrição. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre fatos impressionantes da Bíblia. A primeira pergunta que nós devemos fazer ao entender como fazer isso com a baixa crítica é: o que é a baixa crítica? Qual a tarefa da baixa crítica? A tarefa da baixa crítica é analisar os vários erros que os copistas tendem a cometer e observar os contextos nos quais os erros mais provavelmente surgiram. Então ele vai analisar baseado no contexto, de acordo ali comparando as diversas versões para ver qual é realmente o significado original daquela palavra, texto ou até versículo. Agora, gente, eu vou te falar sobre os principais erros de tradução que surgiram nos períodos bíblicos, ali pós-bíblicos, dos copistas da Idade Média e alguns até, vamos dizer, recentes nas traduções da Bíblia. O primeiro erro é a haplografia, que é escrever uma letra, sílaba ou palavra uma só vez, quando deveria ser escrita mais de uma vez. Esse exemplo vai ocorrer em Isaías 26:3, que temos a palavra em ti confiam ou confiai, no lugar de confiando em ti ou confiai. De Isaías 8:11, que é o que eu falei, tem outro exemplo. Com a força de mão, está em algumas versões, e na outra está com a força da mão. Então, esse exemplo, Esse exemplo, ele escreve só uma vez quando deveria ser escrito mais de uma vez. Deveria mostrar no original aqui. No original, por exemplo, a primeira é Beca, Bateru, e a segunda é Baturre. Então, só dá para saber mesmo no original. Um é o rolo de Isaías e o outro é o texto massorético. Outro erro que é costumeiro é a ditografia, que é escrever duas vezes o que era apenas para ser apenas uma. Então, enquanto o outro, o último, ele escreve uma vez o que era para ser duas, esse, ditografia, ele escreve duas o que era para ser uma. O próximo é metátese, que é trocar de posição a letra ou as palavras. Por exemplo, é Isaías 32:19, que em algumas versões está a floresta, em outro está a cidade. Mas nós só vamos conseguir examinar o contexto realmente examinar o sentido do texto olhando o contexto. Nesse sentido aqui, só dá para saber o significado original olhando o contexto. Então, tá na dúvida? Olha o contexto. O próximo erro gramatical que nós temos é a fusão, que é formar uma palavra a partir de duas semelhantes. Um exemplo é Azazel. Azazel, que existem até muitas tradições sobre isso, na verdade é um bode indo embora, que tem a ver com sacrifício, e outras pessoas traduzem erradamente como Azazel. Divisão, dividir uma palavra em duas, enquanto a fusão é juntar, a divisão, pelo seu próprio nome já diz, dividir. Temos homofonia, substituir um homônio por outro, por exemplo, para ele, por não, de Lu para Ló, bem parecidos, Dá para ser feito esse erro. Leitura errônea de letras aparentemente semelhantes. E tem outros aqui, leitura errônea de letras vocálicas, como sendo consoantes, que pode ser o Aleph, o Re, o Vav ou o Iod. Outro exemplo para
para sabermos, né, a importância da crítica textual é o famoso texto de Salmos 22, verso 16, que em uma versão, na versão massorética, diz: como leão, minhas mãos e meus pés. Mas na versão autorizada inglesa, tá? Transpassaram minhas mãos e pés. E nós usamos isso, né, para falar que é uma profecia messiânica. Mas como saber qual que está certo? Kaari, que é como leão, ou Kaaru, transpassaram. Qual ao certo? Com certeza é a seguinte. A segunda, que é transpassaram. Por quê? Porque a segunda, transpassaram, é a tradução certa. Porque nós encontramos na LXX, ou seja, Septuaginta, na Peshitta, na Vulgata, no Saltério Hebraico de Jerônimo e em outros textos, até como o Pergaminho do Mar Morto. Os Pergaminhos do Mar Morto são os textos mais antigos que nós temos. E neles também está transpassaram. Logo, a predominância das traduções dá o sentido de transpassaram. Nós vamos seguir a predominância e a tradução mais antiga, que é dos Pergaminhos do Mar Morto. Então, nós temos que seguir a tradução de transpassaram. Então, por fim, a partir do momento que você aprendeu a olhar o contexto para entender o significado, ou qual o melhor significado, a partir do momento que você entendeu comparar as versões para ver o que todas essas versões dizem na sua predominância, o que a versão mais antiga do manuscrito do Mar Morto diz, você pode usar mais algumas técnicas para melhorar. Por exemplo, não apele para conjecturas. Não apele para conjecturas. Leia o texto. Textos geralmente originais são claros. O ideal é ler ele no seu sentido original. Se há um desvio de tradução, deve ser dado preferência ao texto massorético ou à tradução mais sensata ou antiga. Então, dê preferência ao texto massorético, à tradução mais sensata ou à tradução mais antiga. No nosso caso, né, os manuscritos do Mar Morto. Quando o texto massorético for duvidoso ou impossível de entender, deve-se recorrer às outras fontes, se elas também forem duvidosas. Deve ser esclarecido por conjectura. O texto deve ser considerado obscuro ou corrupto. Ou seja, se for só examinado por meio de conjectura, ele deve ser considerado obscuro. Então, a última hipótese é uma conjectura. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas. Se ficou alguma dúvida sobre crítica textual, baixa crítica, ou sobre as versões, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Deus abençoe sua vida. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, hein? Deus abençoe sua vida, graça e paz.